Bom, então vamos continuar, né? Então a República de Weimar possuiu essas características. A história da República de Weimar pode ser dividida em três fases, três momentos. A primeira fase foi de 1919 a 1924, durou aproximadamente 5 anos. Foi uma fase marcada pela crise econômica gerada pela Primeira Guerra Mundial e agravada pelo Tratado de Versalhes, e pela instabilidade política. Foi nessa fase que o Partido Nazista foi formado. O Partido Nazista foi fundado em 1919. Esqueci de colocar aqui uma partezinha, ó. Eu vou colocar no esquema de vocês, mas vou explicar agora, que é o seguinte: o Partido Nazista ele surgiu em janeiro de 19, ainda estava acontecendo a Revolução Alemã, mas ele surgiu com outro nome, Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, a sigla em alemão, Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele surgiu em Munique, era um partido pequenininho, minúsculo. O Hitler não fundou esse partido. O Hitler, como você sabe, ele era de origem austríaca, quando estourou a primeira, muito nacionalista, né, defendendo o pan-germanismo, união de alemães e austríacos alemães e tal. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, ele foi rejeitado pelo exército austríaco, foi considerado muito fraco, né, não daria conta do serviço militar. Mas aí na Alemanha, lá no sul da Alemanha, na Baviera, em Munique, né, ele foi voluntário para o exército alemão, então ele luta na Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão, não foi pelo exército austríaco. Né? E terminada a guerra, ele no primeiro momento continuou trabalhando no exército alemão, ele foi ferido em combate, né, foi condecorado, era herói de guerra e tal. Ficou trabalhando no serviço de inteligência do exército alemão. Né? A função dele era de espião. A missão dele era fingir que era um civil, se infiltrar nos novos partidos políticos e fazer um relatório, fazer um reconhecimento do partido, fazer um relatório para o exército alemão acompanhar a formação desses novos partidos. Então a primeira missão dele foi entrar no DAP, fingindo que era um civil, chegou lá no DAP, no Partido dos Trabalhadores Alemães, e gostou do que ele viu. Um partido ultranacionalista, antissemita, anticomunista, ele já havia tido contato, né, com essas ideias de cunho fascista, né, de nacionalismo extremista e racista. Ele gostou, então, do partido, largou o exército alemão e virou militante do Partido dos Trabalhadores Alemães. Né? Então ele não funda o partido, ele entrou no partido em setembro de 19, o partido tinha sido fundado em janeiro, né, daquele ano. Só que ele rapidamente foi ganhando notoriedade, foi se destacando no partido, né, pelo seu carisma e tal. Em 1920, em fevereiro de 20, o partido, o DAP, passou a se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a sigla em alemão NSDAP, e aí que vocês têm a origem do nome nazista. O nome nazista vem das iniciais da sigla em alemão, NS, Partido Nazi, Partido Nazista. Nacional Socialista, vem aquela grande dúvida, Cássio, mas eles não são antimarxistas, não são anticomunistas, como é que o Partido é Nacional Socialista? Aí a gente tem duas explicações. A que mais aparece afirma o seguinte, que eles colocaram a palavra socialista para tentar atrair a atenção de operários, de trabalhadores, né, e conseguir uma certa popularidade junto aos trabalhadores que estavam ligados aos partidos de esquerda. Essa é uma das explicações. Agora a outra, que no meu entender é a mais correta, fala o seguinte, havia diversas versões ou visões de socialismo. A mais famosa realmente era marxista, a mais conhecida, a mais influente. Mas existiam versões diferentes do socialismo. Então, por exemplo, o Partido Nazista ele defendia um estado de bem-estar social. Leis que protegessem os trabalhadores, que garantissem emprego, garantissem bons salários, garantissem aposentadoria. Só que era uma visão de um estado de bem-estar social racial. Quer dizer, para beneficiar os trabalhadores de uma raça ariana, e não qualquer trabalhador que vivesse na Alemanha. Além disso, era um estado de bem-estar social sobre uma ditadura, para proibir greves, para controlar os sindicatos, né, e mantendo o capitalismo. E numa situação como essa, uma ditadura com estado de bem-estar social e mantendo o capitalismo, a tendência era, de fato, o Partido Nazista buscar mais apoio dos grandes empresários, né, dos grandes industriais, em detrimento, né, dos trabalhadores, mas achava que era possível conciliar trabalhadores, né, e empresários. Era uma visão de socialismo que não tem nada a ver com o marxismo. Né.
Mas, de toda forma, era uma versão, um socialismo nacional, que não quer acabar com o capitalismo, que não quer abolir a propriedade privada, que reconhece a divisão das classes, mas que vai tentar conciliar as classes por meio da ditadura, do discurso nacionalista e por meio de um estado de bem-estar social. E, ao mesmo tempo, buscando uma engenharia social de purificação racial do conjunto da sociedade. Era um tipo de socialismo, que não é o socialismo marxista, mas não deixa de ser uma versão de socialismo. Bom, de toda forma, o Hitler foi se fortalecendo no partido e em julho de 21 ele assumiu a direção do partido nazista. Aqui está uma fotografia do Hitler, ele já tem uns 30 anos nessa época. Ele é de 1889, então exatamente quando ele estava entrando, estava assumindo a liderança do partido nazista. Okay? Bom, logo em seguida, a Alemanha ficou mergulhada numa crise internacional e doméstica. Por quê? Porque no final de 22, no meio da crise econômica gerada pela guerra e pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha suspendeu o pagamento das reparações de guerra que ela tinha que fazer à França e à Bélgica, que era, nesse caso, era na forma de envio de madeira e de carvão, envio de matéria-prima para a Bélgica e para a França. Quando a Alemanha suspendeu o pagamento das reparações de guerra, a França e a Bélgica reagiram e invadiram a Alemanha em janeiro de 23, ocupando a região mais industrializada da Alemanha, o Vale do Ruhr, a região do Ruhr, em represália pelo não pagamento das reparações. Né? E confiscaram a produção, falaram que só sairiam de lá quando a Alemanha voltasse a pagar as reparações. Ora, a Alemanha não tinha nem como reagir militarmente. Né? O país estava enfraquecido pelo Tratado de Versalhes, havia perdido a guerra, mergulhado na crise e tal. Então aquilo deixou o governo alemão muito mais enfraquecido. Os comunistas aproveitaram aquela situação e tentaram fazer uma outra revolução. Tentaram tomar o poder novamente. A revolução ficou concentrada em Hamburgo, apoiada pela União Soviética, apoiada pelo Comintern. A revolução fracassou. A extrema-esquerda não conseguiu derrubar o governo. Mas aí a situação econômica foi piorando. Em novembro, para vocês terem uma ideia, a Alemanha ficou mergulhada numa hiperinflação. Aliás, ela já estava na hiperinflação. A hiperinflação atingiu o auge em novembro de 23. Vocês terem uma noção, pessoal, $1 equivalia a 4,2 trilhões de marcos. Era uma coisa inacreditável. A economia estava em decomposição, desmanchando diante daquela hiperinflação. Foi então que a extrema-direita, os nazistas, tentaram também derrubar o governo, num episódio chamado Putsch de Munique, uma tentativa de golpe nazista liderado por Hitler com o apoio do general Ludendorff, que foi um dos heróis da Primeira Guerra Mundial. Só que, assim como no caso dos comunistas, a tentativa nazista também fracassou. Hitler foi preso. E na prisão ele escreveu seu livro famoso, Mein Kampf, Minha Luta, uma mistura de biografia, na autobiografia, com a essência do pensamento nazista. Ora, só que logo em seguida, no ano seguinte, em 24, a situação econômica e política da Alemanha começou a melhorar, graças à ajuda dos Estados Unidos. A Alemanha entrou então numa segunda fase, a fase da recuperação econômica e relativa estabilidade política. Durante a maior parte dessa fase, o presidente foi o Hindenburg, um marechal conservador. O Ebert morreu em 25, foram realizadas novas eleições, e o Hindenburg foi eleito presidente. Os americanos ajudaram a Alemanha por meio do plano Dewey. Dewey era o nome do banqueiro que encabeçou um comitê que organizou esse plano, um plano de auxílio financeiro dos Estados Unidos para a Alemanha. Embora os americanos tenham adotado aquela política de neutralidade, do ponto de vista neutralidade nas questões políticas e militares da Europa, interessava aos americanos a estabilidade econômica europeia, a recuperação econômica da Europa, para a Europa poder manter um comércio, né, com os Estados Unidos e receber investimento americano. Enquanto a Alemanha estivesse mergulhada na crise econômica, a Europa como todo também ficaria, porque a Alemanha era a principal economia da Europa. Então, para os americanos era importante recuperar a economia europeia por meio da recuperação da economia alemã. Então, os americanos emprestaram um dinheirão para a Alemanha, o programa de reparações de guerra foi revisto, quer dizer, as anuidades foram revistas, né, estenderam o prazo para a Alemanha pagar aquelas reparações, então diminuiu
o valor da anuidade e o prazo foi ampliado. E os alemães ainda receberam dinheiro dos Estados Unidos. A Alemanha ficou endividada com os Estados Unidos. Por outro lado, o plano foi feito de tal forma que o pagamento dessa dívida, né, as parcelas da dívida, não atrapalhasse o pagamento, né, das reparações de guerra. O plano deu certo. A economia alemã se recuperou. E na medida em que a Alemanha se recuperava, o clima político internacional foi melhorando. E foi realizada uma nova conferência internacional na Suíça, em Locarno, que resultou numa série de tratados. Essa conferência de Locarno reuniu a Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália e Bélgica. Ela foi considerada por muitos a conferência que de fato resolveu a questão da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Alemanha confirmou o Tratado de Versalhes, a Alemanha reconheceu as suas perdas territoriais no oeste, na fronteira com a França e com a Bélgica, e aceitou o desarmamento. É verdade que nessa conferência a Alemanha deixou bem claro que ela não aceitava as perdas territoriais no leste, os territórios que ela perdeu para a Polônia e que ela queria de volta. Porém, o governo alemão afirmou que buscaria uma solução pacífica para esse problema e não tentaria reaver os territórios poloneses por meio da guerra. Então, o clima internacional passou a ser um clima mais otimista. Parecia que finalmente a Alemanha havia se conformado com o resultado da guerra. Isso acabou resultando na Alemanha sendo convidada pela Grã-Bretanha e pela França a entrar na Liga das Nações. E a Alemanha entrou na Liga das Nações. E entrou como sexto membro permanente do Conselho de Segurança da Liga. Os outros eram Grã-Bretanha, França, Itália e Japão. E a quinta vaga no Conselho era dos Estados Unidos. Os americanos não ocuparam essa vaga, né, mas estava reservado para os americanos. Havia expectativa que algum dia os americanos aceitariam entrar na Liga das Nações. E a Alemanha entra na Liga. Né? Então surgiu um clima de otimismo que muitos historiadores chamaram de lua de mel de Locarno. Finalmente, a democracia parecia estar consolidada na Alemanha, a Alemanha conformada com o resultado da guerra e a Alemanha integrada no sistema internacional, com a economia alemã voltando a prosperar, a economia europeia também crescendo, a economia mundial crescendo, então era um clima de otimismo nessa época. Aqui vocês têm uma foto do presidente Hindenburg. Até que veio a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a Grande Depressão Mundial. Quando a economia americana quebrou, ela arrastou as outras economias do mundo. E na Europa, pessoal, o país que mais dependia dos Estados Unidos era justamente a Alemanha, por causa do Plano Dewey. Então, a República de Weimar entrou numa nova crise, pior do que a crise anterior. Essa terceira fase foi marcada pela Grande Depressão, Hindenburg era o presidente. Foi marcada pela Grande Depressão, falências generalizadas, desemprego em massa, pobreza avançando. Resultado, os partidos moderados, como o Partido Social Democrata e os liberais, que apoiavam a democracia, a República de Weimar, foram perdendo voto, foram perdendo apoio, foram perdendo sustentação. E os partidos extremistas, contrários à democracia, como era o caso do Partido Nazista e do Partido Comunista, foram crescendo. E a democracia foi ficando cada vez mais debilitada. O Partido Nazista virou um partido de massas, apoiado por uma milícia uniformizada, uma força paramilitar conhecida como as SA, que era a sigla alemã para tropas de assalto. As SA eram conhecidas também como camisas pardas ou camisas marrons por causa do uniforme que eles utilizavam. Ora, o Partido Nazista foi crescendo, ganhando cada vez mais votos, né, defendendo rasgar o Tratado de Versalhes, rever os acordos internacionais, tirar a Alemanha da Liga das Nações, né, interferir na economia, combater a crise econômica, unir os alemães, aquela história toda. O resultado foi que nas eleições legislativas de julho de 32, o Partido Nazista venceu e virou o maior partido do parlamento alemão, com quase 38% dos votos. Né? Só que eles não conseguiram maioria absoluta para forçar o Hindenburg a escolher o Hitler como primeiro-ministro. O Hitler teria que dividir o poder com outros partidos da direita, e ele no início não aceitou isso, ele não aceitava, né, ter que dividir o poder com outros partidos num primeiro momento e não ser o primeiro-ministro de um gabinete totalmente nazista. Aí o Hindenburg teve que convocar novas eleições, que é o Hitler já nessa época aí ter virado o principal político da Alemanha. Aí o Hindenburg convocou novas eleições.
em novembro de 1932. Resultado, o Partido Nazista continuou sendo o principal partido, porém ele perdeu votos. E o Partido Comunista cresceu. O Partido Nazista, repito, ainda era o principal partido, só que ele diminuiu, ele perdeu votos. E o Partido Comunista cresceu. E aí o que aconteceu? Os nazistas, os conservadores e outros grupos nacionalistas, junto com o empresariado alemão, ficaram com medo desse crescimento eleitoral do Partido Comunista ser o início, né, de um avanço dos comunistas do ponto de vista eleitoral. E ficaram também com medo da possibilidade dos comunistas se unirem aos sociais-democratas, né, numa frente de esquerda. Os dois grupos eram rivais, sociais-democratas e comunistas. Naquele momento eles eram rivais, mas havia o temor de que eles deixassem de lado a rivalidade e se juntassem. Então, os industriais, os grandes empresários alemães fizeram uma petição, uma carta, né, para o Hindenburg, pedindo para ele nomear o Hitler primeiro-ministro, dando sustentação a um governo, né, encabeçado por Hitler. Começou então uma articulação entre os partidos da direita e o partido nazista, Hitler, Hindenburg e os industriais, que culminou na famosa decisão de Hindenburg, do dia 30 de janeiro de 1933, de nomear Hitler primeiro-ministro, chanceler da Alemanha, uma aliança da direita com a extrema-direita. O objetivo era acabar com a democracia alemã, substituindo a democracia por um regime autoritário e eliminar a esquerda, tanto os comunistas quanto os sociais-democratas. Era o início do regime nazista. Eu já falei o que, 11 minutos? Acho que dá para a gente falar mais um pouquinho. Bom, regime nazista, primeira observação. Esse regime que durou 12 anos também é conhecido como Terceiro Reich, ou Terceiro Reich. Terceiro Reich, na história da Alemanha, foram 3 grandes impérios, né, no nome pomposo dado aí na história alemã. O primeiro Reich foi o Sacro Império Germânico, que surgiu lá na Idade Média e durou até o início da época contemporânea, até ser dissolvido por Napoleão Bonaparte em 1806. O segundo Reich, foi aquele criado pela Prússia quando ela unificou a Alemanha. Foi um império alemão que durou até o final da Primeira Guerra Mundial. Foi o império derrubado na Revolução Alemã. Okay? E o nazismo, o regime nazista, na visão dos seus seguidores, e depois pegou também, até para quem não era nazista, o termo acabou pegando, ele foi considerado o Terceiro Reich na história da Alemanha. Hitler recebeu o título de Führer, o líder, o guia dos alemães. No primeiro momento, Hitler governou como primeiro-ministro do Hindenburg. O Hindenburg era o presidente e o Hitler o primeiro-ministro, mas num regime que virou uma ditadura. Né? A ditadura foi instalada no final de fevereiro, ou começou a ser instalada no final de fevereiro de 1933, a partir do seguinte episódio. O prédio do parlamento, do Reichstag, pegou fogo. E o incêndio foi atribuído ao Partido Comunista. Aquilo serviu de pretexto para o Hitler, com apoio do Hindenburg, declarar o estado de emergência, suspender as liberdades civis e prender a liderança do Partido Comunista. No mês seguinte, em março, ele recebeu do parlamento, dos partidos da direita no parlamento, a lei de concessão de plenos poderes, também chamada de lei plenipotenciária ou lei de exceção, que deu ao governo, ao Hitler, o poder de legislar, de criar as leis. Não ia ser mais parlamento, seria o governo que iria criar as leis. Né? E a partir daquele momento, os demais partidos foram sendo proibidos, os partidos da direita se autodissolveram, a maioria dos seus membros entrou no partido nazista, o KPD foi fechado, o SPD foi fechado, os partidos liberais foram fechados, e em julho de 1933 o monopartidarismo já estava estabelecido na Alemanha. A ditadura monopartidária do partido nazista, ou seja, a Alemanha virou um regime totalitário. Aqui uma imagem do incêndio do Reichstag. Agora, por incrível que pareça, a maior ameaça à liderança de Hitler partia do próprio partido. Peraí, acho que eu já quase 20 minutos de gravação. Deixa eu parar, senão não vai demorar para eu postar isso aqui. Eu já volto, tá? Continuando no outro vídeo.